Quem é o principal culpado pela fase ruim do Vasco? É só demitir o Barbieri? Tem chances? O que é que o Vasco precisa para mudar neste momento? Vou falar sobre isso num vídeo opinativo, também quero a opinião de vocês aqui nos comentários. E a gente vai bater um papo bem rapidinho sobre isso, sobre essa fase ruim. E já está começando a ocasionar protestos no Gigante da Colina. Então, vem com a gente, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Que deixe seu comentário, muito obrigado. A você que tá chegando pela primeira vez, aqui é um canal de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco tá aqui, viu? É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, é um domingo em que todo torcedor vascaíno tá se questionando, né? Muita gente falando fora Barbieri, muita gente falando fora Brax, tem gente já falando fora 77. E o mesmo sentimento, sentimento de desânimo, sentimento de tristeza, sentimento de medo. Por que sentimento de medo? O torcedor vascaíno já passou por diversas situações adversas e já sabe que já fica meio que vacinado, com medo do que já aconteceu no clube no passado. É um time que não vence nos últimos 6 jogos, isso preocupa muito. Apesar da gente falar do resultadismo, a gente tem que olhar também na parte da paixão. Preocupa porque o time não tem melhora. O time do Vasco com Maurício Barbieri, apesar de eu entender que as opções no mercado não são tão confiáveis, é hoje, além de um deserto de ideias, um time que caiu de produção. O Vasco que iniciou o Campeonato Carioca, de longe é o Vasco que está jogando agora. O Vasco teve uma evolução no jogo contra o São Paulo? Teve. Só que é o seguinte, o Vasco toma gols que não pode se tomar. São erros infantis, erros de compactação, erros de marcação. O time não faz uma falta no meio de campo para matar uma jogada. Todos os times fazem isso, o Vasco não faz. O jogador tem passe livre. A coisa mais fácil é você fazer gol de contra-ataque contra o Vasco não para a jogada. E existem culpados sobre isso. E aí eu vou colocar na tela, para mim, os dois que são os principais culpados. Gosto do Brax, tenho ele como referência na profissão, né? Até por ser um analista, ele é um analista. Mas não pode confiar que um elenco com poucas opções para o meio de campo iria aguentar a primeira pressão no Campeonato Brasileiro. O Brax é culpado disso. O Barbieri também é culpado, porque o Barbieri foi quem chancelou esse elenco. Quando o Brax passa e traz os jogadores, ele trouxe sozinho ou não trouxe? O Barbieri também chancelou. A 77, por diversas vezes, não deixar passar algumas coisas. Achar que também o futebol, com o investimento deles, iria se resolver somente com os investimentos que foram feitos. É muito pouco para o Vasco iniciar o campeonato com reforço somente para o ataque e para a defesa. Ah, Léo, mas tem o Jair. Mas o Jair é um cara que é um volante. Cadê o meia armador? Não pode. Ano passado a gente sucumbiu e por isso até o Nenê é festejado, porque era o único que tinha essa figura de ser armador do time. O Vasco não tem um armador desde o ano passado. Aquele cara que vai e volta. Um Rafael Veiga da vida, um Arrascaeta da vida, um Terans da vida. O Vasco não tem isso no elenco há muito tempo. E o Vasco, infelizmente, achou que poderia ir para o campeonato jogando com o Rodrigo somente como 5. Com uma falta de meio campo. O Carabarral chegou agora, mas Carabarral ainda parece que não se adaptou. Apesar do passe para o gol ontem do nosso Galaça. É muito pouco, cara. Você precisa ter um 10 de movimentação. Quem assistiu o jogo do Goiás viu o Julian Palacios movimentando para um lado e para o outro. O Marcelino Moreno jogando no Curitiba. Minimamente são jogadores que se movimentam. O Vasco precisa desse jogador. E para mim a principal culpa está nesse coletivo. É o Barbieri, que aceita o elenco que está, não consegue evoluir esse elenco. Ele tem que ter, como técnico, ele não pode ficar só refém da falta de reforços. É o Paulo Brax, que achou que esse elenco iria para frente sem reforços. E a 77, que antes disse que não ia medir esforços para ter um Vasco forte. Mas a gente viu que o negócio foi um pouco mais diferente do que a gente imaginava na questão da formação de elenco. É complicado,
Não dá para pedir o torcedor calma. Por mais que a gente entenda na análise que existe tempos de oscilação, porque a gente sabe que precisa de uma sequência do trabalho, mas a gente está vendo um trabalho cair de produção. Não é um trabalho que está em viés de evolução, é um trabalho que caiu de evolução. Com alguns jogadores muito mal, com algumas escolhas bem questionáveis. Por exemplo, na zaga. Eu acho que o melhor zagueiro que o Vasco teve nessa era Barbieri, do lado direito, foi o Miranda. Capasso errou, Bambu errou, o Miranda foi o cara que mais se adaptou. Foi o nosso melhor momento. Por exemplo, três volantes. Não está funcionando. O Vasco fica com um no meio e só bola do lado. Muito previsível. Só você marcar o lado de campo que o Vasco fica sem jogadas. O lado direito com o Pumita. Falta cobertura. O Pumita tá muito mal. E não tem ninguém que ajude ele ali. Gabriel Peck sumiu por quê? Porque o Vasco só joga pelo lado. Então o Vasco hoje é previsível. Infelizmente é previsível. E isso precisa ser tirado pelo técnico. Claro que o técnico vai fazer mudanças a cada final de semana. Porque só mudar peças não adianta. A gente tá vendo isso. Entrou Barros, entrou Galácia, entrou fulano de tal. Mesmo assim não adiantou. Vasco tem volume de jogo, mas o último texto do Vasco é pífio. E agora, meu irmão? É buscar. Acho que mais uma derrota já está insustentável para o Barbieri e fica ainda mais para ir para um clássico com 7 derrotas. Então, ou a 7-7 o Vasco se move, ou o Barbieri dá uma puxada de orelha no elenco juntamente também. Acho que todos têm que ser chamados a atenção. Barbieri, o elenco, todos. Ou a situação vai ficar complicada. E aí, meu irmão, se entrar no limbo da areia movediça que é o Z4, vai ficar difícil sair. É isso. Tamo junto. Aquele abraço. Essa é a minha análise sobre o Vasco. Quero sua opinião aqui nos comentários. Até a próxima. E valeu.